Então, retornando, meus amores, vamos agora para a segunda parte da nossa aula sobre a Reforma Protestante. Nós temos aqui, agora são 3 horas e 30 minutos no meu relógio, 8 de abril. Aqui nós temos os chamados reformadores. O Lutero da Alemanha criou o luteranismo. Nós temos até universidades luteranas aqui no Brasil, a UBRA, Universidade Luterana do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. O Calvino, na Suíça. Calvino acreditava até naquela coisa de predestinação. Zwinglio, em Zurique, também na Suíça. Menos Simons, também na Suíça. E o Henrique VIII na Inglaterra, que criou o anglicanismo. Diferente de Lutero, que se pautava numa religiosidade, o Henrique VIII ele cria a sua própria igreja não com base em religiosidade. Henrique VIII ele era casado, ele queria se divorciar e casar novamente. A Igreja Católica não permitiu que ele fizesse isso, porque o divórcio não é aceito na Igreja Católica, então ele simplesmente rompe com a Igreja Católica, toma as terras da Igreja Católica dentro da Inglaterra e funda a sua própria igreja, o anglicanismo. O anglicanismo, então, a partir de Henrique VIII, passa a ser a religião da nobreza, da elite inglesa no período aí. Então, no caso de Henrique VIII, essa reforma protestante não tem nada de religiosa, tinha apenas interesses pessoais dele. O Lutero, tem uma coisa enjoada aqui nesse computador. O Lutero, turma, também tinha algo legal nele. Ele defendia 5 pontos essenciais. Primeiro, a singularidade das escrituras, sola scriptura. Aceitou que as escrituras são a nossa única regra de fé. Então, é pegar a Bíblia e a partir da Bíblia guiar a nossa vida. Somente nas escrituras. Então, o primeiro ponto, a singularidade das escrituras. Não podemos acrescentar nada às escrituras. A gente vê muito hoje desses falsos líderes religiosos que ficam pegando partes das escrituras e querendo mostrar para pessoas coisas que não estão escritas ali, que eles reinterpretam ao bel prazer deles para ver se consegue algum ganho econômico. Isso está errado. Às vezes a escritura está falando de forma clara como que é para a gente seguir nossa vida. E esses falsos líderes religiosos pegam aquilo e para enganar as pessoas, eles subvertem o que está escrito ali, principalmente os mais humildes que não têm muito conhecimento. As escrituras, elas são infalíveis quanto às profecias e suficientes quanto ao propósito de Deus para a nossa vida. Segundo ponto, a singularidade da fé, sola fide. A nossa fé é o único caminho que nos leva à salvação, segundo o nosso querido Martinho Lutero. Sem fé, muito difícil de você ter salvação, na visão dele. Aqui ele cita, há uma citação da Bíblia. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém glorie. Então, é dom de Deus dar para a gente a questão da fé. Estou enjoado para passar esses slides hoje. Nós temos ainda mais 3 pontos importantes aqui. A singularidade da graça, sola gratia, destaca que não somos salvos pelas obras que fazemos, mas pelas obras que Cristo fez em nós. A graça é um dom precioso que Deus nos deu. E a singularidade de Cristo. Nós não precisamos, segundo os protestantes, de pedir para alguém interceder junto a Deus. Nós já temos Cristo que nos faz isso diretamente. Evidencia que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele aporta o caminho que vai levar ao Pai. Então, segundo protestantes, vocês não precisam de pedir a intercessão de um santo ou de uma santa, mesmo porque o protestante não acredita nisso.
E o último ponto, singularidade de Deus, soli deo gloria, destaca que tudo foi criado por Deus e para glorificar a figura de Deus. Então, esses 5 pontos fundamentais fizeram com que Martinho Lutero ele fosse expulso da igreja, ele foi excomungado pelo Papa, e a partir dele houve um cisma na Igreja Católica. Assim como tinha ocorrido um cisma do Oriente, em que a igreja foi dividida entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Grega, essa é uma nova divisão. É a divisão em que, inclusive em países como o Brasil, ela vem se acentuando muito. Acredita-se que até 2032 a quantidade de evangélicos protestantes no Brasil seja maior do que de católicos, por exemplo. Nós temos muitos evangélicos descendentes da doutrina de Lutero no Brasil. Ok? Então, gente, reforma protestante, em resumo, bem resumo mesmo, é isso. Depois nós temos a reação da Igreja Católica, que é a contra-reforma. Abraço.